Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu nome é Felipe, eu estou aqui apresentando um resumo das aulas do professor Carlos Bezerra a respeito deste assunto, o Concílio Vaticano II e a Terceira Guerra Mundial. Bom, primeiro ele faz um comentário introdutório para mostrar a perda de fé da Igreja Católica e a correlação disso com o judaísmo. Crise de fé e perda da fé faz com que a Igreja Católica caia e o judaísmo cresça. Assim você tem uma explicação, né, de como que essa introdução de conceitos judaicos foi conseguindo espaço na Igreja Católica por conta da perda de fé dos nossos guardiões da fé, no caso os bispos. Bom, a interpretação em cima de outra interpretação é que se chama fermento dos fariseus. Ele faz esse comentário para mostrar que não existe uma doutrina como da Igreja Católica, comparada com a doutrina dos judeus. Né? Eles fazem interpretações confusas, numéricas, transformando as palavras em números e buscando, né, interpretações em cima de outras que não têm fim, ou seja, é uma coisa meio sem nexo. O Talmud é o ápice dessa interpretação e é onde eles se baseiam na sua fé. A Cabala é a aplicação mística do Talmud, uma aplicação completamente irracionalista, que é o tal do livro do esplendor, a Zorá. E o professor faz um comentário pertinente nesse ponto da aula, né, de que ele não é antissemita. E esta aula também não tem intuito nenhum de difamar qualquer judeu. Na verdade, o intuito que tanto meu quanto do professor Carlos e o intuito da Igreja Católica como um todo, digo todo com os seus fiéis, inclusive, leigos que frequentam paróquias, deveria rezar pela conversão dos judeus. Né? Esse é o principal foco. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo foi para a salvação da humanidade. E o primogênito dos povos, o povo judeu, é o foco principal. O Concílio Vaticano II teve como foco uma criação de uma igreja judaica cristã. E as propostas, né, aqui destaco duas. Os judeus não precisam de Jesus Cristo e os judeus não precisam de conversão. São dois focos bem resumidos. É lógico que essas palavras não estarão nos documentos, mas é essa a ideia principal dessa combinação entre católico e judeu, para que tire essa necessidade de converter os judeus e que eles acreditem em nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, aí aparece esse ponto, né, o noeísmo. Importante buscar sobre essa palavra, né, o que seria esse noeísmo. Busca implantar uma religião onde os judeus seriam o pai da humanidade e as outras religiões se submeteriam ao pai. No caso, a aula, ele menciona dessa superioridade da religião judaica, buscando referência naquilo que eu mencionei na primeira aula, justificando que desde Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai, é que os judeus possuem, né, essa tradição, esse tesouro desde muito tempo atrás. Então, por terem sido importantes na história, mereceriam este reconhecimento de todas as religiões. E eis a intenção principal, né? Criar uma religião mundial onde a liderança primeira é dos judeus. Daí esse conceito de pai da humanidade. Documentos eram elaborados e avaliados primeiramente por líderes judeus e depois impostos aos padres do concílio. Isto tem documentos aqui, né? Eu não sou professor de história, né? O papel do professor de história é justamente citar os documentos, mencionar quais são, né, os nomes das pessoas envolvidas. Eu vou ser bem simples, né? Não vou entrar aqui em detalhes profundos, mas Abraham Heschel e Paulo VI se encontraram. O professor destaca muito esse nome, o professor Carlos destaca bastante esse nome, mostrando que ele estava sendo esta via de contato com a Igreja Católica.
digamos que seria como Judas, né, que foi no Sinédrio conversar com os fariseus e os líderes do povo de Israel, que na época eram eles, e foi depois na ceia com nosso Senhor Jesus Cristo. Abraham Heschel seria como que esse Judas, que fechou acordos, né? Acordos foram firmados na construção do texto dos documentos do concílio. Então, são fatos históricos que ajudam a consolidar essa verdade de que houve realmente uma intenção de judaizar a Igreja Católica. Aqui eu coloco uma frase tirada de um artigo dele, artigo No Religion is an Island. É ligado à questão de salvar o brilho da Bíblia hebraica nas mentes do homem que judeus e cristãos são chamados a trabalhar juntos. Veja que aqui ele está tentando dar um jeito de juntar cristãos e judeus para salvar o brilho da Bíblia hebraica, como se a herança fosse deles. Nenhum de nós pode fazer isso sozinho. Ambos devemos perceber que em nossa era antissemitismo é anticristianismo e que anticristianismo é antissemitismo. Então aqui é trocas de palavras de amor, né? Como quem está se casando com alguém. Então, católicos e judeus, vamos nos unir, porque todos vão contra nós, né? E vamos tentar instaurar uma paz mundial. É importante isso ficar claro nesta aula rápida, que é essa intervenção judaica no Concílio Vaticano II. Na próxima aula, eu vou trazer os teólogos que introduziram esses conceitos mastigados, trabalhados, para que pudessem ser redigidos no concílio e usados até hoje. Até hoje. Né? Um exemplo prático, né? Papa Francisco dizendo que a morte de Cristo foi um fracasso. Nós vamos ver que isso já foi colocado lá no concílio e que os papas, desde o concílio, só estão reproduzindo aquilo que eles receberam desse vírus que entrou na Igreja Católica. Que a Virgem Santíssima nos conduza nessa batalha espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.